Agora aqui, quem é maior que Moisés? Quem é o pregador? Quem vai proferir o sermão? Quem vai trazer a nova lei? Quem vai agora pronunciar o maior pronunciamento da Escritura? Quem é esse? Quem é o pregador do sermão? Ele é diferente de Moisés. Moisés trouxe as tábuas, ele não trouxe nada. Moisés repetiu o que Deus falara. Ele fala as suas próprias palavras. Ele é o próprio verbo, as próprias tábuas, a própria lei. Ele é a palavra divina em forma humana. Ele é o Messias de Israel. O pregador desse sermão é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o cumprimento da profecia, é a encarnação do Verbo, é a materialização da divindade, é agora o novo legislador, é o Messias Santo de Israel. O pregador desse sermão não é Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores. O pregador desse sermão não é o metodista o John Wesley, não é o pregador desse sermão não é o puritano Jonathan Edwards, não é o erudito poliglota apóstolo Paulo. O pregador desse sermão é o próprio sermão, a própria palavra, o próprio verbo, o próprio Deus, o próprio cânon, a própria inspiração, a própria palavra. Marcos capítulo 4, 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar obedece? Quem é esse que se atreve a subir no monte? Quem é esse que se atreve a ouviste o que Moisés disse? Eu, porém, vos digo. Quem é esse que consegue dar uma interpretação diferente de Moisés? Quem é esse que consegue aperfeiçoar aquilo que em Moisés achávamos perfeito? Quem é aquele que dá continuidade ao que Moisés iniciou? Quem é esse que até os ventos e o mar obedece? Quem é esse pregador? Quem é o pronunciador desse sermão? Quem é esse que traz a lei? Qual a importância ele tem? Mateus 12, 17, 18 diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Quem é esse? Esse é aquele predito pelos profetas. Esse é aquele predito pelos grandes, os menores profetas. Esse é aquele de quem Deus diz em Gênesis 3. Esse era o predito. É esse quem sobe, é esse quem pisa na Galileia, é esse quem sobe no monte, é esse quem vai trazer uma proclamação supradivina. É o predito pelos profetas. É aquele que está lá em Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, posto que é pequeno entre as milhares de Judá, de ti mesmo sairá e o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, cujas origens são desde os tempos da eternidade. Aquele cujas origens é desde a eternidade. Quem é esse que sobe? Quem é esse que vai pregar? Quem é esse que não vai descer com tábuas? Quem é esse que sobrepuja Moisés? Quem é esse que tem mais autoridade que Moisés? Quem é esse? Esse é o que governará Israel. Esse é o que vem de Belém de Judá. É esse que os tempos são desde, que as origens são desde a eternidade. Esse não foi criado. Esse não é homem. Esse subsiste para sempre. Este é eterno. João 8, 57, 58. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes aquele que subiu no monte, disse-lhes aquele que viria a pregar o maior sermão da história, disse aquele que se equivaleu e sobrepujou Moisés, disse aquele que vai consertar, que vai aperfeiçoar a lei de Moisés,
Disse aquele que com seus pés pisou em solo humano. Ele disse: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele usa uma palavra que é uma ofensa para o judeu. Ele usa Yahvé. Ele usa o nome sagrado que só Deus possui. Ele usa o nome que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. Ele usa o nome que Isaías pronunciou no capítulo 6. Ele diz: eu sou. Antes de Abraão, eu sou. Antes da lei, eu sou. Antes da existência, eu sou. Eu sou. Quem é esse? É aquele que é maior que Salomão. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Quem é esse que subiu para pregar o sermão do monte? E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Mateus 12:42. Esse que prega é maior que Salomão. Esse que prega possui uma sabedoria maior do que aquela contida no Provérbios, em Eclesiastes, em Cantares. Esse que está aqui é maior que Salomão. Quem é esse? Ele é maior que Jonas. Mateus 12:41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Esse quem vai pregar é maior do que Jonas, é maior que Salomão, é antes que Abraão existisse, é antes da eternidade. Esse quem vai subir aqui. De quem mais ele é maior? Ele é maior do que Davi. Estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Os fariseus disseram: de Davi. Respondeu Jesus: como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Está aqui quem não é filho de Davi, quem não descende sanguinamente de Davi. Está aqui quem é maior que o maior rei de todos os tempos, o rei Davi. Quem até então tinha o maior pacto de todos os tempos, a maior aliança, a aliança davídica, o rei Davi, o trono de Davi. Ele está dizendo: vocês pensam que eu sou filho de Davi? Vocês pensam que eu fui gerado das mulheres de Davi? Vocês pensam que eu sou tataraneto de Davi? Não. O próprio Davi me chamou de Senhor. Se eu sou Senhor de Davi, como posso eu ser filho de Davi? Este que vai pregar é maior que Davi. Notem comigo ainda, ele não é só maior que Davi, não é só antes de Abraão, não é só maior que Jonas, não é só maior do que Salomão, e não é só desde a eternidade, ele é maior que Moisés. Isso era um absurdo falar para os judeus, isso era um escândalo. Hebreus 3:3, olha esse texto: porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Ele está dizendo: eu sou maior que a lei, porque eu criei a lei. Eu sou maior que o templo, porque eu edifiquei. Eu sou maior que a igreja, porque eu sou a principal pedra de esquina. Eu sou o fundamento da igreja. Tudo que Salomão, Davi, Moisés, a lei foram sombras, arquétipos, foram tipos. Eu sou a consumação, a materialização. Eu sou o apogeu, o zênite, o clímax de toda a lei e os profetas. Eu sou o ápice. Ele é a luz divina, João 1:4.
Ele era a luz dos homens. Por que ele subiu no monte? Porque Mateus 5,14 diz: não se esconde uma cidade edificada em um monte, nem se coloca um velador debaixo de um alqueire. Mateus capítulo 5, verso 14 e 15. A Bíblia diz, presta atenção, que você não esconde uma cidade edificada no monte, uma cidade iluminada, fulgurante, potentosa, poderosa, excelsa, augusta. Você não coloca ela numa floresta, nem coloca uma lamparina debaixo de uma mesa, um velador no alqueire. Você não faz isso com a lâmpada. Porque Jesus subiu no monte da Galileia? Porque Ele é a luz do mundo, Ele é a luz dos gentios, Ele é a luz que raiou sobre Zebulon e Naftali. E uma luz não fica coberta debaixo de uma mesa. Uma cidade luminosa não fica nos montes, mas ela mostra a sua luz, ela brilha para que os homens vejam as suas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Jesus Cristo é o homem. Jesus é aquele que subiu no Sinai, que subiu no Hermon, que subiu no Moriá, que subiu no Carmelo, que subiu no Ebal, que subiu no Gerizim e que sobe agora na Galileia, que vem agora tomar o seu reino, que vem promulgar o seu reino e que vem pregar a mensagem do seu reino. Todos se lembram do sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado? Há 300 anos esse sermão foi pregado por Jonathan Edwards. Todo mundo se lembra dele. Muitos se lembram dos sermões de Dwight Lyman Moody, em Chicago, em Londres. Outros tantos se lembram de Spurgeon, que tem 5.000 sermões publicados. Outros tantos se lembram do discurso de Paulo no Areópago, de Estevão diante no Sinédrio para os doutores da lei. Todos se lembram dos discursos proféticos, Jeremias capítulo 7, no templo, no reinado do rei Joaquim, Zedequias. Todos se lembram, mas quem se recorda do maior sermão de todos os tempos? Quem se recorda da lei, da nova aliança? Quem se lembra de um pregador que sobrepuja, supera em muito todos os outros que o antecederam e todos os que o sucederam e que ainda hão de suceder? Jesus, o Messias, o glorioso Santo de Israel, está aqui. Aquele homem que causava êxtase onde passava, aquele homem que sobrepujava todos os profetas, desde Abraão, desde Moisés, aquele homem que fez sinais, a qual nenhum outro jamais fez, aquele homem que falava com tanta ternura, graça, doçura e autoridade, vivacidade, não era outro senão Deus. Deus tinha carne, Deus tinha olhos, Deus tinha cordas vocais, Deus caminhava entre os pecadores. Esse é o pregador do Sermão do Monte. Esse é o pregador.